Olá, tudo bem? Meu nome é Maxi e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal, onde eu mostro meu processo de desenho, dos meus quadros e das minhas pinturas. Hoje eu vou fazer uma pintura bem legal, bem maneira, que demorou um bom tempo para fazer, então eu espero que vocês gostem. E sejam bem-vindos ao primeiro Desenho Comigo. No Desenho Comigo de hoje, eu decidi que eu vou desenhar uma imperatriz, ou melhor, como eu vejo a alma de uma imperatriz. Meus desenhos são baseados em almas e não pessoas de verdade. É bem raro realmente desenhar pessoas físicas. Então, eu queria desenhar a alma de alguém que é poderosa, que é boa e que sabe muito bem do que faz. Então, eu fui fazendo ela com uma silhueta mais fina no rosto e com elementos mais simples, que, querendo ou não, demonstram, sim, uma alma mais fashionista, mais rica. A personagem usa um laço gigantesco porque, como é uma imperatriz, uma rainha, uma mulher bem poderosa, ela tem ali esse laço para representar o lado feminino dela. Mesmo que nos meus desenhos, minhas personagens elas não têm um gênero específico, mas eu quis representar esse lado feminino aí nela. Aí eu fui apagando o esboço para fazer as coisas certinho e começar a pintura, e eu decidi pintar a pele dela com azul, porque pra mim azul é uma cor que representa muito estabilidade e sabedoria, sabe? Pra mim, se a pessoa ela for, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu considero que, se fosse pra ter uma cor real, seria azul, por exemplo, seria a minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa responsável que tem ali uma estabilidade. Então eu acho que a cor azul representa muito isso, sabe? Então eu decidi colocar esses elementos nela pra representar que, mesmo que ela seja uma pessoa bem cri-cri, bem, sabe, vaidosa, ela tem sim uma certa responsabilidade, uma maturidade. Para fazer alguns detalhes da pele, eu fui usando umas canetinhas, sabe? Canetinhas acrílicas, eu encontrei numa lojinha pertinho aqui de casa. Elas não são, essas que eu comprei não são tão caras, mas dependendo da marca que você compra, é um pouquinho mais caro. De começo eu fui fazendo os olhos dela com esses cílios gigantescos, só que foi ficando meio torto. Daí, mais pra frente no vídeo, eu vou ter que arrumar isso daí, porque vai ficar meio esquisito. E aí, pra fazer as sombras do rosto certinho, eu fui usando mais giz de cera. Na real, não é giz de cera, são giz pastel oleoso da Pentel. Esse kit aí eu ganhei, são 36 cores, se eu não me engano. E tem uma qualidade maravilhosa, eu adoro. Aí, essa sou eu tentando fazer uma boca com o giz. Ficou legal, mas ficou um tom mais roxo, então eu decidi pegar o vermelho de acrílico pra passar por cima, porque tava muito esquisitinho e não ia ficar muito legal. Daí eu fui passar o marrom por cima pra tentar deixar mais detalhado, mas não mudou muita coisa, então eu só larguei a mão. Aí essa sou eu terminando de fazer o rosto e fazendo as bochechas dela, que tinham que ser rosa, não podia ser outra cor além de rosa, porque eu sinto que dá um tom a mais pro personagem, o personagem fica com uma cara mais rainha na questão. A estrela na cabeça dela é pra mostrar, né, que ela pode ser uma pessoa responsável, mas ela tem sim uma felicidade, ela tem sim sentimentos.
E ela tem sim suas falhas e defeitos, porque amarelo é uma cor que me lembra muito a carta do louco, que é uma carta que fala sobre juventude, liberdade, mas ao mesmo tempo pode falar de infantilidade, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela é responsável, ela é meio infantil, e eu acho que isso não pode faltar em ninguém, sabe? Tipo, pra mim, todo ser humano tem sim um lado responsável e um lado meio não muito responsável. Mas é a questão de como que a gente lida com isso. O cabelo dela foi verde, não dá pra ver muito na câmera porque eu fiz a burrada de virar o papel, porque eu esqueci que eu tava gravando. O cabelo dela foi verde porque era uma cor que combinava, eu não podia fazer vermelho porque não ia combinar com a estética que eu tava querendo passar. E o laço dela já ia ser um tom de rosa, vermelho, vai ficar vermelho no final. Então, eu pintei de verde, porque verde é uma cor legal. Na real, não é uma cor muito criativa. Se você entendeu a referência, por favor, me fala que você entendeu a referência. Verde não é uma cor muito criativa. Então, mas, enfim. Eu achei que ficou legal, combinou com a personagem, não ficou tão ruim assim, sabe? Eu queria colocar outra cor, só que não ia ornar muito bem com o que eu queria. Aí eu fui fazendo as highlights do rosto com esse tom meio verde, meio azul, desse tom aí. E ficou bem legal, na real. Eu não achei que ia ficar... Eu não tava planejando fazer essas highlights. E aí, agora, só estou eu de novo pintando o laço, né? Tinha esquecido que eu estava gravando. Então, eu fui virando o papel várias vezes. Mas essa daí sou eu pintando o laço. Eu pintei com acrílica também, pra ficar mais fácil. Porque o giz... Eu tava irritando já pintar muito com giz e pintar com a acrílica rosa, que tá bem pigmentada, por sinal, ficou mais fácil pra mim. Além de que, tipo, vai ficar bem melhor pra mim na hora de esfumar, porque esse tom de rosa é o exato tom do giz rosa que eu tenho. E aí fui passando esses giz aí que, se você olhar de perto, bem de perto, assim, se você aproximar muito, você consegue ver que ele é arrosado, não é o vermelho, é rosa. Mas, enfim, e ficou bem mais pigmentado do que se eu tivesse utilizado o giz pra fazer a base, sabe? Que bom que eu fiz a base com o rosa de acrílica e não o rosa do giz, porque senão não ficaria muito tão pigmentado assim, ia ficar mais rosa, o objetivo ia ficar mais vermelho. Mas ficou bem legal, por sinal. Aí eu fui dar uma ajeitada no cabelo, até porque tava meio esquisito. E, enfim, gente, eu gostei muito de como ficou esse resultado da cabeça dela, sabe? Ficou bem maravilhoso. E agora que eu dei uma travada no vídeo, eu queria lembrar vocês de se inscreverem e de deixarem um like e de comentarem, porque vai ajudar bastante o meu canal. E voltamos ao processo de pintura, eu acho. Nessa hora eu tava meio ocupada fazendo umas coisas. E, bom, agora sim, voltando ao processo de pintura, né? Eu desenhei o coração nela aí, que eu não falei na hora, mas o coração representar que ela tem sentimentos também. Ela é responsável, ela tem seu lado meio infantil, mas ela tem sentimentos essenciais, sabe? Aliás, olhos e coração, tipo, um olho dentro do coração é minha marca registrada em quase toda a pintura ou desenho que eu faço, sempre vai ter alguma coisinha assim. Pra finalizar os olhos, eu fui passando essa canetinha acrílica pra ficar bem mais, pra ornar mais, porque eu não tava aparecendo muito. Vou passar um marrom pra tentar deixar um sombreado legal, mas não adiantou muita coisa. E aí sim, eu finalmente fui pintar o restante da pele que precisava pintar, porque eu tava enrolando pra pintar esse restante. Eu realmente só, tipo, caguei pro negócio, eu só tava enrolando mesmo pra pintar, porque eu não queria. Eu tava com muita preguiça. Mas o destino me chamou e eu tive que pintar, porque senão ia ficar incompleto. E eu não sou maluca de entregar de incompleta para todos vocês. Enfim, aí eu fui fazendo aí certinho a pintura. Coisa que doeu meu dedo e deixou meu dedo com cheiro de giz, né? Esse cheiro de gasolina que esse giz tem. Mas não seja uma coisa ruim, sabe? Eu gosto bastante desse tipo de giz. Ele me ajuda bastante a fazer as coisas. Principalmente quando eu vou fazer presentinho feito à mão, porque pra mim usar canetinha é muito mais prejudicial do que usar o giz, sabe? Aliás, depois eu passo por cima uma camadinha de cola e o giz não fica saindo, o giz não fica tão pegajoso.
Daí eu fui fazer as mãozinhas do lado dela, que estavam venerando ela. Eu fiz uma mão pra representar o sol e uma mão pra representar a lua. Como a câmera tava meio ruim, porque eu tinha esquecido que eu estava gravando de novo, não deu pra ver o desenho do sol. Mas no resultado final vocês vão ver isso. Vai ficar uma gracinha. E aí eu fui finalizando, né, Fui finalizando certinho com o verde no fundo. Eu deveria ter usado outra cor além do verde, mas já foi, ficou bem legal na real. Achei que tinha ficado meio ruim, mas agora vendo de novo realmente ficou bem melhor. E eu fui fazer minha assinatura no final, né, que é essa estrelinha aí essa estrelinha com o olho no meio e minha assinatura, minha marca registrada. E bom, gente, esse daí foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora mostrando com mais detalhes, esse daí é o resultado final mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E tipo, a mão ali do canto ficou meio torta, mas é coisa que a gente vai melhorando com o tempo, sabe? Bom, se você assistiu até aqui, se inscreve, comenta e compartilha, porque vai ajudar bastante o canal. Tchau, tchau!